InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, eu, Marcos Vinícius, aqui na InovaCast, trazendo para vocês mais conteúdos. Eu peço aí para vocês, aí, como sempre, que vocês curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. É de graça, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 19, estamos aqui com a Aline Santos, neuropsicóloga e mestre em ciência. Eu com a Maria Eduarda aqui também, nos acompanhando, ela que administra tudo aqui, a direção geral. E eu quero falar hoje sobre Setembro Amarelo, tá? Gente, é muito importante. Setembro Amarelo, saúde mental. Você que está em depressão, você tem ansiedade e outros transtornos aí, não fique aí parado, não fique aí se lamentando. Procure um profissional, procure uma psicóloga, procure um psicanalista, procure um psiquiatra, procure ajuda. Fale com os familiares, fale com a mãe, com o pai, com os amigos. Não fique aí sofrendo, tá, gente? É muito perigoso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 60% da população está com algum problema de saúde mental. É muito alto. E 12 milhões de pessoas já estão diagnosticadas já tem laudo de saúde mental, com algum transtorno. Então, gente, é muito perigoso, é uma pandemia e ninguém está percebendo. Tá bom? Hoje nós vamos conversar então com a Aline Santos, que ela é neuropsicóloga e mestre em ciência. Aline, boa noite, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. Boa noite, obrigada pelo convite. Fico à disposição para a gente conversar sobre vários temas, né, que são necessários, principalmente em relação à saúde mental. Aline, você é psicóloga há quanto tempo e neuropsicóloga depois foi pós-graduada, né, em neuropsicóloga há quanto tempo? Eu sou formada já há 20 anos, né, iniciei na área de assistência social, nos programas sociais, com medida socioeducativa de média e alta complexidade. E depois parti para a neuropsicologia, né, que era uma curiosidade que eu tinha sobre o funcionamento cerebral e o comportamento e as emoções. E quando eu fiz a minha especialização na área, e já estou há 10 anos. E aí o meu estudo de mestrado também envolveu um pouco de neuropsicologia. Ah, perfeito. Aline, nós vamos tocar num assunto muito sério agora, que eu acho que até os pais precisam estar cientes. Hoje, eu na minha época não ouvia muito isso, porque hoje tem muito, vamos dizer assim, se fala muito sobre TDAH. Sim, tá bem comum, né, o tema, né, Isso. tá bem, digamos assim, as pessoas estão comentando bastante, qualquer situação que leve a gente pensar que está com uma falta de atenção, ou uma dificuldade de concluir uma tarefa, ou até um comportamento mais impulsivo, tende a pensar que poderia ser esse diagnóstico. Né? Mas, como eu costumo dizer, a desatenção é como se fosse uma febre, né? Um sintoma. Não necessariamente caracteriza um transtorno como um TDAH. Né? Então, pode estar presente em várias condições, né? Desde questão nutricional, desde questões ambientais, comportamentais, ou realmente tem a ver com um transtorno do neurodesenvolvimento, que aí é uma condição neurobiológica. Mas a desatenção em si, ou até a impulsividade, por si só, não caracteriza o TDAH. Né? Então, como é um tema que está bastante divulgado, então, no geral, as pessoas acabam se intitulando ou se caracterizando como dentro do transtorno. E, Aline, pelo fato das redes sociais, tudo, isso se deu mais visão? Sim, provavelmente, né? Por conta das mídias sociais, está sendo mais divulgado e popularizado essas informações.
né, sobre transtornos, desde questões emocionais, comportamentais e as cognitivas, que envolvem memória, atenção, foco, a própria procrastinação, tudo que envolve processamento mental. Né? Então, está sendo mais divulgado, mais questionado. Mas, Kenny, na minha época, já existia já o TDAH? Seria o... Sim. Hoje, a prevalência do TDAH está em média de 6 a 8% na população. Mas, como eu já disse, não quer dizer que se aplica para todos os casos. Né? Então, o que aconteceu? Há 40 anos atrás, a gente tinha um ritmo de vida totalmente diferente do que a gente tem hoje. Certo. Né? Desde aquilo que a gente dedica a nossa atenção. Então, não tinha... o máximo que a gente tinha era uma TV, né? Ou algum jogo, alguma atividade que a gente fazia mais manual. Então, a gente não tinha tanto estímulo visual como a gente tem hoje. Então, isso recruta e demanda muito mais esforço cerebral do que a gente tinha há 40 anos atrás. Então, automaticamente, o nosso processamento cerebral ele vai ter uma resposta diferente do que a gente tinha antigamente, né? E o que a gente percebe? Que quanto mais tem uso de telas, mais estímulos ambientais, existe uma fadiga, né? Uma fadiga mental, neuronal, para lidar com essa demanda maior. Então, o nosso comportamento, comparando de 40 anos atrás para hoje, já mudou muito em relação a esses aspectos, tanto cognitivos como emocionais. Perfeito. Aline, quanto tempo um profissional, que nem você, costuma dar um laudo para ter certeza que um jovem, uma criança tem TDAH? Então, o processo para chegar no laudo, né, a conclusão final, demanda alguns trabalhos anteriormente. O primeiro no caso de uma criança ou adolescente, é feita uma anamnese mais minuciosa com os pais, né, identificando todo o processo de desenvolvimento, se teve atraso ou não, se essa queixa já é presente desde muito cedo, e depois se inicia os testes. Né? E esses testes vão medir o quê? Desde as habilidades de memória, atenção, eficiência intelectual, a parte de habilidades acadêmicas e também todo o comportamento, humor e até o desenvolvimento da personalidade dessa criança e adolescente. Juntando todos esses dados, aí a gente tem um resultado final que aí a gente vai avaliar se está compatível ou não com algum diagnóstico. Né? Mas é o que eu costumo falar sempre, mais importante do que fechar um diagnóstico é entender esse padrão de funcionamento. Todos nós temos um padrão de funcionamento. Né? Então, desde o nosso desenvolvimento, desde a nossa gestação intrauterina, a gente já começa a ter percepções do ambiente. Então, isso tudo vai começar a armazenar no nosso arcabouço, né, cognitivo, né, na nossa estrutura cerebral. Então, tudo, desde temperatura, som, tudo que é sensorial vai ficando armazenado. Depois do nosso nascimento, os toques que são dados no nosso corpo, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, tudo isso vai sendo armazenado, né? Vira um arquivo. E a partir desses dados, a gente vai modulando o comportamento em resposta para o ambiente. Então, por exemplo, uma criança que tem todo o suporte, é bem cuidada, então automaticamente ela vai ter uma resposta para o ambiente mais tranquilo do que uma criança, por exemplo, que ela já tem o cuidado primário dela já teve privação. Então, esse organismo que está entrando em contato com o mundo, ele vai criar alguma estratégia para se autorregular diante daquela defasagem, da privação que está tendo, seja de alimentação ou de cuidado. Então, o organismo vai moldando, tentando se adaptar, né, com as condições do ambiente. E aí, essa adaptação, dependendo do que chega para a gente, vai moldando o quê? Tanto a personalidade, como também o processamento neurobiológico. Né? Que tem a ver com o quê? Com o nosso sistema de defesa. A amígdala, por exemplo. Então, ela vai ficar ativada ou não, dependendo do que está no ambiente. Eu preciso me defender de algo do ambiente que está sendo desvantajoso para mim, está sendo ruim, está me causando algum desprazer, então eu crio alguma estratégia de proteção. Agora, se o ambiente ele é afetuoso, ele me dá suporte, a minha reação, a minha amígdala nem vai ativar, porque eu não preciso entrar em estado de defesa, porque eu já tenho suporte.
E isso tudo vai modulando o nosso comportamento e a nossa cognição. E às vezes a criança ela vai se tornar mais desatenta, por exemplo, não é porque ela tem um transtorno de neurodesenvolvimento, mas porque durante o desenvolvimento dela, ela precisou ativar mais a amígdala, a defesa dela, do que a própria habilidade cognitiva, de manter foco, atenção e tudo mais. Então, situações de privação, de violência, negligência, isso afeta bastante a parte cognitiva, memória, atenção, concentração e tudo mais. Então é porque eu vejo hoje, Aline, por fato da do mercado, dos remédios, né, da indústria farmacêutica, né? Hoje a maioria não vou dizer todos, né, que eu não tenho conhecimento, mas pelo que eu ouço, que eu vejo aí, a maioria dos profissionais, eles estão dando laudo aí para a criançada aí, para o jovem aí de TDAH, e sem ter esse processo todo porque eu acho que demora, aí você pode me dizer melhor, para você ter esse laudo realmente, tem tudo isso que você falou, então demora, demanda um tempo para você Demanda chegar, um né? tempo. Inclusive, geralmente a média, né, é de 2 meses para concluir todo o processo de laudo. Então, de novo, faz uma anamnese bem estruturada, bem aprofundada com os pais ou com os cuidadores mais próximos, com a escola, porque o comportamento da criança, se realmente ela tiver um transtorno, vai ser semelhante tanto na escola, no ambiente escolar, quanto no ambiente familiar ou até fora, por exemplo, na parte comunitária, né, em outros espaços que a criança frequente. Se realmente ela tiver um transtorno, o comportamento dela vai ser perceptível em várias condições sociais que ela estiver, né? Então, o que é esperado? Que faça uma análise completa com pais, professores e se tiver algum outro espaço comunitário que a criança frequente, e todas as tarefas que vão ser aplicadas em consultório com a criança, né? O adulto também, a gente está falando de criança, mas eu avalio muito adulto também. Tá. Então, a gente vai fazer uma análise completa disso, do humor, do comportamento, da personalidade dela e a cognição. Juntando tudo isso, a gente vê se alinha ou não realmente com o transtorno. E lembrando, o nome já fala transtorno, é porque transtorna, gera prejuízo, gera algum dano na vida da criança ou do adulto. Seja no ambiente comunitário, familiar, nas habilidades acadêmicas. Então, sempre vai ter algum prejuízo em algum desses aspectos, né? Perfeito. Tem alguma pergunta, Maria? Você falou como é que funciona para você diagnosticar as crianças. Eu queria saber como é que funciona para os adultos. E é porque, né, não sei os outros, mas pelo menos em casa, pra mim, todo mundo fala que você esquece, que você não presta atenção, que não sei o quê. Como é que funciona o diagnóstico dos adultos? E quando é que a gente tem que se atentar de que eu vou buscar a neuropsicóloga, né? A neuropsicóloga para entender do porquê, se tem alguma coisa a mais aqui nesse meu esquecimento, nesse eu fazendo mil coisas ao mesmo tempo, eu não conseguindo prestar atenção e esquecendo alguma coisa. Sim. Então, o processo é praticamente parecido. Então, tem uma anamnese bem detalhada. Geralmente, a gente busca as pessoas mais próximas, né, da convivência, e vai alguns eu costumo falar, tem lição de casa, porque tem questionários para responder sobre comportamento, humor, até mesmo o perfil de personalidade. Então, tem perguntas direcionadas para os familiares mais próximos e também para o próprio paciente. Então, ele vai registrar aquilo que ele tem de percepção, de autopercepção. Fora isso, no atendimento, aí a gente tem várias tarefas. Dentre essas tarefas, todas aquelas que envolvem as habilidades cognitivas, memória, atenção, concentração, habilidades acadêmicas, e também humor, comportamento e personalidade. Então, a gente avalia tudo isso. Tem várias tarefas, então também demora um bom tempo. Então, são em média de 8 a 10 sessões, mais o tempo de elaboração do laudo. Então, eu costumo falar, tenham paciência para fazer uma avaliação dessa, porque leva um tempo. Inclusive, tem alguns casos que a gente, não é que ele não se torna conclusivo, precisa de algumas intervenções posteriores para ver se aquelas queixas vão minimizar com aquela intervenção, e aí sim a gente percebe, olha, não era realmente TDAH, era um outro transtorno, era uma outra situação que a partir do momento que ela foi resolvida, deixou de ter aquela queixa, né? Mas hoje a demanda dos adultos é bem grande.
né? Justamente porque como o TDAH ele vem sendo mais divulgado, né, agora, nesses últimos anos, então, algum tempo atrás, não se buscava, né, informação. Então, as pessoas, é assim mesmo, é esquecido, ou tem dificuldade de aprendizagem, e ficava por isso, né? Agora não, agora as pessoas buscam, sentem a necessidade de tentar identificar. Agora, de novo, tem alguns diagnósticos diferencial que a gente fala para não confundir com o TDAH. É comum pessoas terem sintomas, por exemplo, de ansiedade, ou algum outro transtorno de humor, ou até mesmo de personalidade, borderline, ou transtorno bipolar. Então, tudo isso confunde muito, né, com os sintomas de TDAH. Inclusive, até mesmo pessoas com humor deprimido também tendem a ter um rebaixamento das habilidades cognitivas. Então, a memória vai ficar prejudicada, a atenção. O que a gente vai avaliar é se os sintomas estão presentes desde muito cedo. Então, se a gente for olhar os critérios diagnósticos, então a gente tem que avaliar se os sintomas já estão presentes desde os 6 anos, 7 anos, né? E também o nível de prejuízos que ele gerou na escola, em casa, se deu algum prejuízo ou não. De novo, é transtorno, vai transtornar em algum aspecto. Ou então, num determinado momento da vida da pessoa, parece que virou uma chave, parece que tudo mudou e aí começou a ter muitos sintomas cognitivos. Aí a gente vai avaliar, não está aparecendo um transtorno de neurodesenvolvimento. O nome já fala, é neurobiológico e do desenvolvimento, começa muito cedo. Agora, se começou a partir de uma certa idade, aí a gente vai analisar. Será que teve alguma situação ambiental que gerou esse problema cognitivo? Será que tem a ver com os aspectos de humor, da relação do mundo interno lidando com o mundo externo? E aí recruta muito mais as minhas defesas, e aí eu deixo de lado minha cognição e foco na minha defesa, na minha relação com o ambiente? Ou também pode ter questões bioquímicas, né? Então, diminuição de vitaminas, vitamina B12, vitamina D, ou alguma infecção. Tem muitos problemas neurobiológicos que também vão ter alterações cognitivas. Então, tem que ser bem investigado, né? E como é que funciona o diagnóstico de pessoas autistas? O de autistas é parecido, né? Então, na avaliação neuropsicológica, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Questionários, vai identificar se está presente os sintomas desde a infância. Por exemplo, no caso do autismo, tem alguns critérios diagnósticos principais. O primeiro é a comunicação e a interação social. Então, geralmente, a criança que tem prejuízo de comunicação e interação social pode ter desde atraso de fala, não ter condições comunicativas mesmo, ou então mesmo que ela tenha habilidade comunicativa, verbal, da linguagem, mas aí a interação, ela tem um prejuízo, né? Então, uma criança que ela vai a gente utiliza o termo de filiação, ela vai se conectar menos com o outro, ela vai se contagiar menos com a brincadeira do outro, então ela não vai ter uma aproximação, não vai ter uma intenção comunicativa. Ela vai ficar mais no mundo interno, nas brincadeiras, dentro daquilo que ela acha interessante ou relevante, mas não vai agregar com o mundo externo, né? E aí tem um outro critério que são os padrões restritos e repetitivos. E dentro desses padrões restritos, tem desde atividades do seu próprio interesse, fica muito focado só naquilo e ignora ou não dá... não tem interesse por outras tarefas, então fica restrito naquele tema. E o repetitivo, porque ele se mantém repetindo. Ou então, essa repetição pode se mostrar através de questões mais físicas, que são as estereotipias, os comportamentos mais repetitivos. Aqueles comuns, que são os flappings, né? Ou cutucar, até alguns comportamentos mais autolesivos, ou então incômodos sensoriais maiores, como incômodos com cheiro, coisas visuais, auditivas. Então, toda a parte sensorial vai ter alguma alteração, né? Vai gerar incômodos. Então, como se fosse vários requisitos para verificar se confirma esse diagnóstico. Então, desde a habilidade comunicativa, a linguagem em si e também esses padrões restritos e repetitivos. E, de novo, tem que começar bem cedo, não é algo que
vai ser percebido mais na adolescência ou fase adulta. Aí já pode ter outros diagnósticos diferenciais, que são os transtornos mais relacionados às habilidades sociais, né? Que é a pessoa ficar mais fechada em si, um comportamento mais esquizoide, que a gente fala, né? Mais distante do ambiente. Perfeito. E Aline, você falou sinalizou alguns sinais do autismo e do TDAH. Quais são alguns sinais que a pessoa pode achar que é e procurar um profissional? No caso do TDAH, também tem os critérios diagnósticos. Então, tem 3 tipos, na verdade. Tem um subtipo predominantemente desatento, que é a pessoa em que ela vai ter muita dificuldade de ficar na tarefa. Na verdade, assim, primeiro, engajar na tarefa, né? Aquela coisa de ir, motivar e iniciar a tarefa. Mesmo depois que ela inicia, pode ser que ela vai ter dificuldade de se manter na tarefa, né? E a outra também é de concluir. Por mais que talvez ela inicia, ela permaneça na tarefa, mas a conclusão não é tão eficiente. Então, ela é desatenta naquilo que ela faz, nas tarefas. Então, tem uma dificuldade de percepção de tempo. Então, se perde mesmo. Eu tenho que estar tal horário no local. Mas não consegue fazer essa dimensão do tempo. Ou até mesmo quando a gente fala, como que era na sua infância? Não consegue lembrar. Ou então, não consegue perceber ou planejar o futuro. Então, fica uma coisa, desconecta com a temporalidade. Né? Então, dá a impressão que ela está meio desatenta nesse aspecto. A outra coisa da desatenção é também ela conseguir focar naquilo que ela tem de tarefa, automaticamente vai ter prejuízo na aprendizagem. Então, é bem comum quem tem o subtipo desatento ter algum problema na escola, né? Desde o processo de alfabetização, ou até para conseguir fazer uma leitura de um enunciado e não ter que ficar voltando várias vezes, né? Só para entender como que funciona o nosso processamento mental. Então, vamos dizer assim, a gente tem o nosso próprio organismo, né? Nós temos os nossos sentidos. Então, a primeira habilidade cognitiva que a gente precisa ter é a percepção. Então, eu percebo vendo, ouvindo e sentindo. Então, meu sentido capta. Então, eu seguro a informação que acabou de chegar aqui para mim. Digamos, isso chegou para mim de dado. É um dado que eu acabei de ver. O que acontece? O nosso organismo, o nosso cérebro, ele vai precisar segurar essa informação. Então, eu seguro essa informação, vou para o meu arquivo de informações já armazenadas de tudo aquilo que eu vi na vida, que eu aprendi, que eu já senti, todo o conhecimento que eu tenho, né, conhecimentos gerais, e vou fazer uma análise. Então, eu pego esse dado que acabou de chegar, vou no meu arquivo e olho. Isso daqui, eu conheço? Eu sei para que serve? Já utilizei? Ou não? É algo que eu nunca vi na vida? Dependendo da resposta, eu vou ver o que eu faço com isso. Então, vamos lá. Para a gente perceber uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, ela vai precisar passar por vários processos para concluir uma resposta para o ambiente. Chegou o dado, vou analisar, vou me organizar, vou gerar uma resposta e vou responder para o ambiente. Esse é o processo natural, que acontece em frações de segundo, né? Falando assim, parece que vai, né? Vai de uma forma processual. Sim, mas é muito rápido, é quase que simultâneo. Então, vamos lá. Então, a pessoa que tem TDAH, por exemplo, ela vai ter alguns prejuízos nesse processo. O primeiro delas que é a habilidade de memória operacional, que a gente fala, é uma memória para operacionalizar. O nome já fala, eu vou operacionalizar esse dado. Eu preciso segurar essa informação. Segurei a informação, eu vou precisar de uma outra habilidade, que é o controle inibitório. Por quê? Para mim chegar com esse dado aqui e fazer essa análise, ver o que eu tenho de informação, eu preciso inibir pensamentos, emoções ou qualquer coisa que esteja acontecendo no ambiente, seja barulho, inibir tudo isso e ficar com essa informação. Se eu não tenho controle inibitório, o que vai acontecer? Na hora que eu estiver vindo para cá, pensei em alguma coisa, senti algo, ouvi alguma coisa, eu já vou me desviar porque eu não inibi esses estímulos e esqueço que eu vim fazer aqui, eu volto. O que era mesmo? Era isso, exatamente isso. Aí começa tudo de novo. Aí chega aqui, tipo, o que era mesmo? Era isso. E fica, sabe quando fica recomeçando várias vezes? Sim, sim. Porque se perde no percurso. De novo, é frações de segundo. O famoso, fui buscar um negócio na cozinha, cheguei na cozinha, não lembro o que era. Exatamente isso. A gente precisa ter controle inibitório para inibir
pensamentos, emoções ou qualquer outro estímulo e manter naquilo que eu estava fazendo. Então, primeiro, eu preciso segurar o dado. Segurei o dado, eu preciso me blindar para a informação chegar aqui. Chegou aqui, eu vou analisar. Ah, isso é um equipamento, tal. Aí eu vou pegar aqui a informação, vou me organizar e tomo uma decisão. Respondo para o ambiente. Só que detalhe, na hora que eu chego aqui com esse dado, eu tenho que ter outra habilidade importante, que é a flexibilidade cognitiva. Então, eu tenho que ser flexível o suficiente para analisar tudo que eu tenho aqui de dado, pegar aquilo que é relevante, me organizar, estruturar e responder para o ambiente. Se eu não sou flexível, se eu sou muito rígida no comportamento, eu pego sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito e respondo para o ambiente daquele jeito. Só que isso não serve para tudo, né? Então, eu tenho que ter flexibilidade para chegar aqui com uma informação mais coerente, uma resposta que seja compatível com o que está sendo trazido para mim, né, de fora. Lembrando, é sempre a minha relação, mundo interno lidando com o mundo externo. Né? Perfeito. Aline, e aquela pessoa que diz, que nem a gente tem um amigo, que ele tem o hiperfoco, né? Só que aí ele não consegue desfocar, ele não consegue falar outra coisa, e para ele entrar no outro assunto, ele tem que tipo, fechar a caixinha do que ele está fazendo, né, no cérebro dele, fechar aquela caixinha para poder entrar em outro assunto. É também TDAH? Então, pode ser, de novo, é um sintoma. Ele, por si só, não caracteriza o TDAH, porque o hiperfoco, ele pode estar no TDAH, ele pode estar no autismo, ele pode estar numa pessoa que tem TOC, né? Tem um transtorno obsessivo compulsivo, uma pessoa extremamente rígida. Então, não necessariamente é uma característica só do TDAH. De novo, para a gente fechar um diagnóstico, a gente tem que pegar vários elementos, fazer a junção desses elementos e ver se fecha os critérios diagnósticos. O fato da gente ter um sintoma de um ou outro não quer dizer que a gente tem transtorno. Até porque a gente vai ter um pouco de cada coisa. Né? Então, nós não estamos isentos de ter uma certa desatenção, né? Um certo prejuízo, né? De humor deprimido, por exemplo. Que eu costumo fazer vamos pensar aqui uma linha de base, né? Para tudo. Então, tudo que é funcionamento cognitivo, tudo que é funcional no nosso corpo, ele é elétrico. Né? Então, vamos ter uma base aqui, ter uma base aqui. Então, tudo vem em formas de ondas, né? Vamos pensar assim, dessa forma. Agora, o fato de estacionar aqui em cima, né? Ou estacionar aqui embaixo, quer dizer que já gerou um transtorno, porque o ideal é que a gente continue assim, né? Num fluxo contínuo. Então, se o meu sintoma fica exagerado em cima ou exagerado embaixo, aí a gente vai analisar, né? Se é uma condição desde muito cedo, é uma condição atual e verificar o que se enquadra, né? Então, voltando, né, no raciocínio que eu queria dizer, o fato da gente ter alguns sintomas não necessariamente caracteriza transtorno. Por exemplo, eu vou falar um pouco de humor, então. Tá. Então, vamos dizer assim, a gente pode estar em estado de mania aqui em cima, né, mais acelerado, ou então pode estar aqui embaixo, né, humor deprimido, vamos pensar assim. Então, o normal nosso é oscilar aqui. Então, por exemplo, você acordou num dia e você tem uma notícia maravilhosa, que você ganhou um prêmio ou você foi convidado para uma atividade que você queria muito. Então, o que vai acontecer? O seu humor vai ficar tendencioso a ficar mais, né, mais eufórico, mais animado. Então, ele vai vir mais para cima. Só que ele vai continuar. Certo. Agora, se no outro dia ou no final do dia você tem uma notícia desprazerosa, algo que não foi interessante, o que vai acontecer? O seu humor vai ficar mais para baixo. Só que ele é contínuo, ele não para. O nosso pensamento não para, as emoções não param, tudo é em movimento o tempo todo. Então, vai estar aqui. É normal, então, a gente ficar mais eufórico, é normal a gente ficar mais deprimido, com uma notícia triste, tá tudo certo, né? Então, a gente vai oscilar, né? A gente vai modular esse humor a partir de acordo com as condições do ambiente, isso é normal. É a vida humana acontecendo, igual batimento cardíaco, frequência cardíaca. Pensamento é a mesma coisa, tá ali, ó, tá pulsante e tá contínuo. Agora, o que que a gente vai caracterizar o transtorno é quando fica muito estacionado numa coisa, a intensidade é muito grande e permanece muito tempo, gera prejuízos,
né? Ou aqui embaixo também. Fica estacionado muito tempo e gera prejuízo. Aí começa a virar transtorno, porque transtorna a vida da pessoa. Deixa de ser algo que oscila, Certo. né? Então, aí, nessas condições, é que se torna realmente patológico. Até então, oscilar, uma certa desatenção, porque dormiu pouco, ou porque está mal alimentado, normal, acontece, né? Ou então, ficou mais deprimido porque aconteceu uma história ruim, normal, né? Está oscilando. Agora, ficou muito tempo naquela intensidade, numa frequência muito grande, começa a transtornar a vida, aí realmente pode ser caracterizado algo patológico e um transtorno em si, né? E isso serve tanto para os transtornos de humor, como também os neurocognitivos, né? O de neurodesenvolvimento, como TDAH e autismo. Perfeito. E você diagnosticando um paciente com TDAH, existe remédio, Aline? Sim, tem Pra algumas ajudar? possibilidades, né? No caso do TDAH, eu estava comentando antes, né? Os tipos de TDAH, eu parei só no desatento, né? Então, Isso. tem o tipo totalmente desatento, predominantemente desatento. O tipo predominantemente impulsivo, que é justamente aquilo que eu comentei. A pessoa não tem controle inibitório, ela não inibe nada. O que vem na cabeça, ela fala, o que ela sente, ela age. Então, ela não controla os impulsos. E esse controle do impulso, de novo, não é exclusivo do TDAH. Uma pessoa com transtorno borderline, ou dependendo do tipo de situação que a pessoa esteja vivendo, ela fica mais impulsiva mesmo, né? Mas aí isso quer dizer o quê? Que ela não tem controle para inibir os impulsos. Então, aí é o subtipo predominantemente impulsivo e hiperativo também, porque tem uma resposta fisiológica. Então, ela vai ficar com pernas inquietas, aquela coisa mais agitada, ela vai ficar mexendo, ela vai ficar fazendo, ela vai acumular várias tarefas, né? Então, é o perfil do TDAH mais impulsivo. E ainda tem o terceiro subtipo, que é o misto, né? Que é o combinado entre a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, tudo junto, né? Para facilitar a vida, né? Então, aí junta tudo. Então, é uma pessoa que, além dela ser desatenta, ela não inibe os impulsos, né? E tem uma inquietação interna que não para. Lembrando que é uma condição desde muito cedo e permanece durante toda a vida. Agora, em termos de tratamento. Medicação, hoje, é utilizado bastante estimulantes. Os mais comuns é a Ritalina, o Venvanse, o Concerta. E esses estimulantes, já fala, ele vai fazer uma estimulação, né, cerebral, para que ela consiga ficar mais tempo engajada na tarefa. Não só engajada, ela vai iniciar a tarefa, permanecer na tarefa e conseguir concluir. Agora, não é todos os pacientes com TDAH que se adaptam ao estimulante. Por exemplo, um TDAH impulsivo, né? Então, ele já tem predominantemente impulsivo, ele já tem uma agitação e você coloca mais estimulante, não vai ser interessante, vai aumentar muito o nível de ansiedade. Né? Então, geralmente, vai combinado com o estimulante com um ansiolítico, né? Mas, geralmente, não é uma prática comum ou usual que os médicos fazem no caso do TDAH impulsivo, né? Então, só se realmente ele tiver muito prejuízo de trabalho ou nas áreas acadêmicas, né? Mas o mais comum, geralmente, é o do tipo desatento, que se beneficia muito do estimulante, né? Agora, hoje, tem outras técnicas, né? Então, a gente costuma falar que o remédio para o TDAH é aquela tríade, né, que todo mundo deveria fazer, que é, primeiro, uma alimentação equilibrada, né, nutricionalmente rica, o sono também, dentro do tempo desejável, pelo menos atingindo um pouco o sono REM, tem que acessar esse sono REM para conseguir fazer toda uma organização neuronal e também limpeza, né, do sistema linfático cerebral, para limpar esse cérebro, para ela ter condições de melhor funcionamento durante o dia. E atividade física, porque aí precisa metabolizar as células, né? As mitocôndrias precisam trabalhar, metabolizar as vitaminas para conseguir ter um bom funcionamento neuronal, né? Uma sinapses mais eficiente. Então, é o combo ideal, tanto para o TDAH quanto qualquer pessoa, né? E o remédio é paliativo, né? 30% só, não é isso? Exatamente. O medicamento, o que ele vai fazer, o estimulante? Ele vai ter aquela ação dentro daquela janela de horas, para ela focar na tarefa. Ele não resolve o transtorno em si,
né? Então, por isso que tem que ter alguns comportamentos, né, como alimentação, sono e atividade física, para conseguir modular esse funcionamento, a química do corpo está adequada, né? Então, de novo, só para exemplificar melhor. Então, o nosso organismo, ele tem funcionamento químico, que é através disso que eu falei, sono, alimentação, que vai fazer toda uma produção química que vai alimentar as células. Alimentando as células, a gente vai ter o funcionamento elétrico. Aí, o funcionamento elétrico, sim, que é o processamento da informação, que é perceber as coisas do ambiente, fazer as análises, tomar uma decisão e agir. Então, é igual batimento cardíaco, funcionamento muscular, tudo isso é elétrico. O nosso cérebro, ele tem um funcionamento químico, mas principalmente as nossas ações, os nossos pensamentos e as emoções é elétrica, né? Agora, hoje a gente tem uma intervenção muito interessante para trabalhar justamente a parte elétrica, que é, inclusive, né, vou falar do livro. Sim, claro. Que é a neuromodulação não invasiva, que é uma técnica que a gente vai fazer intervenção direta no funcionamento elétrico. Então, a medicação vai atuar na química, o estimulante vai atuar na química. Só que aí, como que vai ser processada essa informação? É no processamento elétrico. Então, hoje a gente tem algumas técnicas, como a neuromodulação não invasiva, que são atividades, as mais comuns são, que é a estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua, que é uma frequência bem baixa, que a gente vai estimular, né, as regiões cerebrais de acordo com a necessidade. Né? Por exemplo, no caso de TDAH, a gente estimula muito essa região do córtex pré-frontal, que é onde é feito o processamento das informações relacionadas a processamento de informações, tomada de decisão, controle dos impulsos. Então, tudo está nessa região aqui. Então, a gente vai inibir uma área e vai estimular a outra e vai fazer com que esse funcionamento cerebral fique mais apto a desenvolver uma resposta para um ambiente melhor. Né? Então, é um tipo de intervenção que não tem efeitos colaterais e está sendo muito eficiente no tratamento, por exemplo, do TDAH, né? Sem a medicação. Junto com isso, tem também uma outra técnica, que é a estimulação magnética, e aí também tem a intenção de estimular essas mesmas áreas. Agora, tem outros treinos que também, né, que a gente utiliza, inclusive é parte do que está aqui no livro, que é o neurofeedback. O que é o neurofeedback? É uma técnica de treinamento, é como se fosse uma fisioterapia para o cérebro. Então, a gente vai colocar uma touca com os eletrodos, é um equipamento de eletroencefalograma, e aí a pessoa vai estar sendo monitorada em tempo real. Como que é feito o treino? Então, por exemplo, eu fiz um exame de eletroencefalograma e eu identifiquei que as frequências elétricas do cérebro da pessoa estão muito lentas, as frequências estão muito baixas, que é bem comum quem tem TDAH, né? Porque as frequências estão muito baixas na hora que tem que processar a informação, tomar decisão e ter agilidade ou ter percepção temporal, tem dificuldade. Então, treinando essas áreas especificamente, então ela vai conseguir modular, é como se fosse uma fisioterapia, ela vai treinar, ficar naquela frequência desejável. Então, vamos dizer assim, se a gente percebe que daqui para cá não é bom e daqui para cá também não é bom, esse meio aqui é o ideal, é o esperado para aquela pessoa, então a gente vai organizar um protocolo para que ela fique com a frequência elétrica dentro desse espaço. Certo. No caso, aí a gente vai utilizar, por exemplo, uma TV. Então, ela vai estar assistindo uma série, vai estar assistindo um documentário. Geralmente, eu coloco documentário, algo que tenha algum conhecimento dentro daquilo que a pessoa precisa. Enquanto ela estiver assistindo, caso a frequência elétrica dela não está nesse meio, que é o desejável, que é o que a gente quer, se ficar para cá ou para cá, a tela escurece. Então, a tela vai escurecer. Aí, ela vai ter que se autorregular, ela vai ter que criar alguma estratégia para ficar nesse meio. E vai treinando até ficar nesse padrão. E aí, com o tempo, ela consegue regular isso. E isso é feito totalmente, né, de forma sem efeitos colaterais. É como se fosse uma fisioterapia, uma musculação mesmo, em que ela treina a ficar nessa frequência. Né? E o legal é que depois disso, a gente tem o quê? Um processo de neuroplasticidade. Né? O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de criar uma nova estratégia, né? E interpretar, entender que aquela nova estratégia é mais eficiente
do que as outras anteriores. Então, ela cria um novo caminho neuronal para ficar naquele padrão. Né? Isso é muito legal, né? Você tem a possibilidade de fazer um treino e permanecer naquele padrão mais desejável. Que é uma técnica muito utilizada internacionalmente, né? A FDA, né, americana, já identificou como uma técnica muito eficiente para o TDAH e é bastante recomendada. Hoje, particularmente, é a técnica que eu mais utilizo na clínica, junto com a estimulação elétrica, o biofeedback, que também é um treino de regulação do humor, através do sistema simpático, parasimpático, a gente vai regulando o nosso humor, e depois a gente entra com o neurofeedback. Né? Então, tem sido bem eficiente esse tipo de treino. Que bacana. E isso está tudo no livro? Tem no livro. Como que é o nome do livro? Neuromodulação não invasiva, potencializando a aprendizagem. Então, esse livro ele é voltado para profissionais da área de saúde e educação e que trabalham com reabilitação neurocognitiva. Esse livro está à venda? Está à venda. Está em alguma plataforma? É da editora, da livraria Literary Books. Tá. Mas dá para encontrar na Amazon, qualquer local que for pesquisar livro, consegue identificar o livro. Tá, e a gente vai deixar na tela aí para os interessados que quiserem adquirir o livro. E aí vocês já podem saber. E Aline, deixa eu fazer uma pergunta. O adulto que tem TDAH, né? Que foi diagnosticado TDAH e tal, e ele faz uso de bebida alcoólica, isso prejudica? O álcool ele vai prejudicar muito qualquer pessoa em qualquer condição, Sim. Porque ele é depressor do sistema nervoso central. Então, ele vai gerar bastante prejuízos cognitivos e principalmente a longo prazo. Por exemplo, tem a demência causada por uso abusivo de álcools, né, ao longo dos anos, né? Então, agora, principalmente quem tem TDAH pode, né, além de... detalhe, quem tem TDAH, por conta da dificuldade de ter controle inibitório ou ter uma certa flexibilidade cognitiva, tem também uma certa tendência a adquirir vícios. E vícios tanto por substância como comportamentais. Né? O uso excessivo de celular, acaba engajando em outras coisas, né, que fica repetitivo. Né? E o álcool, ele é muito prejudicial. Bastante para quem tem TDAH. Né? Eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele, mas ele... eu não sei se ele tem o laudo de TDAH, mas ele fala que tem TDAH. Ele diz que ele usa, eu posso falar, a maconha para dormir. Isso é prejudicial porque a maconha ela cozinha o cérebro, né? Então, o que acontece? Aí, THC por exemplo, que chama, né? THC. THC. Isso. E aí, agora eu não lembro se é o THC... Qual dos dois, né? Do elemento químico que tem uma parte da planta que ela é utilizada justamente para fazer esse efeito de inibir o sistema nervoso central, vai, na verdade, modular, principalmente por pessoas que têm o comportamento mais impulsivo, tende a dar uma controlada maior. Né? Ou, por exemplo, pessoas muito ansiosas que tomam, por exemplo, o canabidiol, tem um efeito muito positivo, né? Porque vai, né, tirar aquele estado de ansiedade, né? Agora, o uso recreativo ou o uso como vício do cigarro em si, né, ele vai deprimir o sistema nervoso central. Talvez, por exemplo, algumas pessoas com TDAH mais do tipo impulsivo vai sentir um efeito positivo, porque ele vai perceber que vai tirar aquela inquietação. Né, porque ele é depressor do sistema nervoso central. A mesma coisa o álcool, ele vai deprimir, né, o funcionamento cerebral. Então, dá a sensação de que descansa, sabe? Aquela mente que não para. Tá. Então, dá a sensação de que descansa. Só que, de novo, tudo que é substâncias que afetam o sistema nervoso central, com o tempo, vai gerar prejuízos. Né? E talvez tenha um efeito momentâneo de dar uma aliviada, porém, a médio e longo prazo vai trazer outros prejuízos. Né? Agora, o uso da cannabis medicinal, aí já tem vários estudos científicos, né? Já não é a substância que gera vício, né? É um outro componente da planta que vai ajudar no tratamento, inclusive até mesmo de TDAH, né? Nos casos de nível 2 ou 3, em que a criança não consegue regular o humor, né? E nem também os incômodos sensoriais.
né? Então, é um remédio que ajuda bastante. E deixa eu te falar, Aline, o autismo, ele tem medicação, não? Então, essa questão da medicação é importante. Quando a gente fala do TDAH, a gente tem um estimulante que ajuda a focar mais a atenção. Mas é bem comum quem tem transtorno de neurodesenvolvimento, como TDAH e autismo, ter alguma comorbidade. O que seria essa comorbidade? Mais algum elemento junto, né, que potencializa o mal-estar, né, da pessoa. Então, geralmente, vem acompanhado ou de ansiedade, de depressão, ou alguma outra queixa, né, junto. Então, é comum a gente perceber casos, tanto TDAH e autismo, ter alguma outra coisa junto. O mais comum é ansiedade e depressão, Certo. né? Ou déficit de aprendizagem também, né? É bem comum. Mas a pessoa que é diagnosticada com autismo, tem remédio não, né? Remédio próprio para o autismo, não. Tem remédio para as comorbidades. Tá. Então, por exemplo, uma criança, o que é comum nas crianças que são medicadas, né? É porque ela não tem controle do humor, não tem controle, não tem regulação emocional. Tá. E aí, o fato de não ter essa regulação emocional, então, passa a tomar um ansiolítico ou um antidepressivo para regular aquele comportamento. Ah, tá. Né? É só para regular. É para regular o comportamento. Ah, entendi. Uma coisa que eu costumo sempre falar também, de novo, sobre o nosso funcionamento de cognitivo, humor e comportamento. Então, o que acontece? De novo, quando a gente está diante de uma situação que acabou de chegar para mim, seja ela um problema, por exemplo, eu vou ter que lidar com essa situação. Se a minha cognição, se o meu raciocínio, ao olhar aqui o meu arcabouço de informações e toda a análise que eu fiz, não for o suficiente para dar conta desse dilema ou dessa situação, o que acontece? O nosso organismo ele vai recrutar as nossas habilidades de humor. Então, o humor ele vai ser acionado para dar conta daquilo que a cognição não conseguiu, que é o nosso raciocínio. Olha, eu estou diante de um problema, tentei achar essa saída, essa solução. Não tive uma resposta eficiente, o que vai acontecer? Vai elevar um pouco mais o nível de ansiedade. Se a ansiedade não resolveu, entra o quê? Uma irritabilidade, para ver se já resolve de uma vez. A irritabilidade não resolveu, aí entra o quê? Uma explosão de raiva, né? Que já é mais abrupto. Ou então, um choro, né? Um choro mais compulsivo, né? Choro constante. Se essas estratégias, cognição, ansiedade, irritabilidade, explosão de raiva ou choro, não conseguiu lidar com esse dilema, aí que o organismo fala? Ele para tudo, deprime. Tá. Deprime. Aí começa o ciclo todo de novo. Cognição tentando resolver, ansiedade, irritabilidade, explosão de raiva ou choro, deprime. Começa o ciclo. Aí tem gente que vive nesse ciclo. Mas por quê? É um ciclo comum do nosso organismo. É o exemplo que eu costumo dar. É como se fosse um alimento que a gente comeu e não fez bem. Então, a gente vai chegar no estômago, o estômago vai querer repelir, né? Tá. Não deu certo, aí o intestino, chega no intestino. Chegou no intestino, ele também vai tentar repelir. Não deu certo, vai para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai gerar o quê? Um processo inflamatório. Para quê? Né? Precisa fazer alguma intervenção para lidar com esse agente, né, que a gente comeu tóxico que está fazendo mal para o nosso corpo. Até o ponto da pessoa ir procurar um médico porque a febre está muito alta. É assim que funciona também o nosso processamento de humor. Né? Ele também passa por esses processos de defesa. Porque o nosso cérebro ele é assim como qualquer outro órgão. Né? Ele tem o seu mecanismo de funcionamento e tem as suas defesas. Né? Então, ele passa por esse processamento. Né? E, Aline, então, o ideal mesmo é procurar sempre o médico, procurar um especialista para realmente ter o laudo diagnóstico, né? Sim, sim. Então, para tudo, né? Tanto para os transtornos de neurodesenvolvimento, para transtornos de humor, sempre procurar o médico para identificar, olha, isso que eu estou sentindo tá excessivo, tá excedendo, qual que é a estratégia que eu posso fazer, né? Então, por exemplo, o que é comum chegar eu recebo encaminhamento médico. Então, os encaminhamentos estão relacionados a quê? Primeiro a pessoa vai no médico e identifica, olha, eu estou com problema de memória, estou com problema de atenção, estou tendo dificuldade de aprendizagem. Ou realmente eu tenho suspeita de que eu tenho algum transtorno. Aí o médico vai fazer a avaliação médica dele. Se identificar, nossa, eu preciso
pesquisar um pouco mais. Aí ele pede o exame. Né? Assim como ele pede exame de sangue, pede outros exames, tomografia, ressonância magnética ou um eletroencefalograma, ele pede a avaliação neuropsicológica também. Porque ele vai fazer a gente vai fazer um exame da habilidade funcional, que é: estou conseguindo captar as coisas do ambiente, estou conseguindo fazer uma análise, estou conseguindo responder adequadamente, é cognitivo? Ou tem a ver com humor? Tem a ver com personalidade? Tem a ver com o quê? Então, aí, com esse rastreamento, com esse exame, aí consegue chegar no diagnóstico. E detalhe, não é o neuropsicólogo que fecha o diagnóstico. Ele vai fazer esse exame de identificação do padrão de funcionamento e aí a análise médica vai concluir, né, com outros exames. Lembrando que é um exame, juntamente com os demais. Perfeito. Tá? Gente, é muito interessante. A Aline é uma estudiosa. É muito bom estar com ela aqui. Já participei de palestra com ela um pouquinho mais atrás. Infelizmente estamos chegando no final do nosso programa. Mas, Aline, tem muito assunto. Eu queria falar sobre outros transtornos, né? Mas o tempo é curto. Mas quem quiser fazer uma avaliação com a Aline, está procurando a Aline para fazer uma avaliação, para estar tendo orientação, para passar por uma consulta com você, como que a pessoa faz? Vocês podem me encontrar, né, no Google procurando Neuropsicologia Aline Santos. Também estou no Instagram, também com o mesmo nome, neuropsicologia.aline Santos. E tem meu contato também, que depois pode deixar aqui com vocês. Isso, vamos deixar na tela aí. E lembrando também que vocês podem entrar em contato com a gente também, que a gente repassa para a Aline, tá? A gente repassa para ela vai atender com o maior prazer, com maior satisfação, que é uma menina estudiosa. Conheço ela há muito tempo, conheço o tio dela, que é o Lima. Quero mandar um abraço pro Lima aí também. Quero mandar um abraço pro filhão dela, que faz tempo que eu não vejo. Mas, Aline, eu agradeço, muito obrigado mesmo, Aline, sempre enriquecedor e sempre muito bom aprender com você. Isso que nós falamos de 2 assuntos só, mas a saúde mental tem vários assuntos. Quero trazer você aqui o dia que você puder, que eu sei que você é ocupada, para a gente falar um pouquinho de psicopatia e narcisismo. Tá bom, combinado. Tá. Sobre Setembro Amarelo também. Isso. Aí vamos marcar, que vai ser sempre uma satisfação enorme ter você aqui falando. E como eu disse, você tem um tempo curto, que você faz pesquisa, você sempre trabalhando tudo. Mas assim que você tiver um tempinho, vem aqui para a gente gravar, para a gente conversar, para a gente falar e levar informação para esse nosso público. Tá bom, Aline? Muito obrigado. Tá bom, fico grata pelo convite. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, que tenha feito sentido, né? Sim, muito. Muito, muito, muito. Fico à disposição. Tá bom, então. Gente, eu agradeço a todos vocês aí por nos acompanhar. E lembre que você que assistiu e tem um parente, tem um amigo que está precisando ouvir, compartilha com esse amigo, pede para ele se inscrever no canal, pede para ele curtir, que vai ter muito mais com a Aline. Eu vou trazer ela assim que a gente marcar, que a agenda dela combinar, que der certo a agenda dela, eu vou estar sempre trazendo ela aqui para ela estar trazendo informações para você. E vamos deixar os contatos dela aí na tela. Aí você pode entrar em contato com ela direto, falar que estava assistindo NovaCast aqui, e aí ela vai atender vocês com o maior prazer. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana. Se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. Tá bom, gente? Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.